Você corretor, gestor da imobiliária em Feira de Santana e região, eu quero te apresentar um novo projeto que nós estamos desenvolvendo, que é o da Rede Imobiliária Cordena. Então fique atento às informações que eu irei passar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Samuel Paiva e quero compartilhar com você aqui esse projeto que você com certeza irá ter muito mais resultado em vendas se decidir abraçar esse novo projeto. Então, eu quero compartilhar aqui com você algumas informações. Para isso, eu vou projetar aqui na tela. Em primeiro lugar, essa é a nossa marca. Nós nos propomos de ser um elo entre partes, então ser um elo entre as imobiliárias, como a rede Cordena. E aí, qual é o processo de toda imobiliária? Toda imobiliária tem um plano A, que é quando você tem o cliente e também tem o imóvel. E aí, isso casa, é o plano perfeito. Você fecha a venda dentro de casa. Só que muitas vezes não é o que acontece. Em alguns casos você é o captador, você tem o imóvel, mas não tem o cliente. Em outras situações você tem o cliente, mas não tem o imóvel. E isso acaba não gerando resultado de vendas. E quando isso geralmente acontece, nós temos um problema. E nós nos propomos a ser uma solução inteligente, prática e segura para que vocês possam realizar muito mais negócios. Então, quais são as problemáticas quando você não tem um imóvel? Na verdade, quando você é o captador do imóvel, o cliente ele começa a cobrar a venda imediata. Ele acha que você vai vender em uma semana, em 15 dias ele começa a te cobrar. A segunda situação é que ele coloca o mesmo imóvel em várias imobiliárias com preços diferentes. E isso gera uma competição desleal, onde às vezes ele atualiza o preço de um e o outro não, um avalia pelo um preço mais alto e ele acaba deixando de trabalhar com aquele valor, e isso acaba gerando alguns desconfortos no mercado. Um outro tipo de situação é que o próprio dono do imóvel ele anuncia com um preço mais baixo. É muito comum anunciar em OLX, em outros lugares, um imóvel mais barato, ou também se colocar uma placa. Quando você, corretor de imóvel, leva um cliente lá, vê a placa lá, o seu cliente liga e depois fecha diretamente com o proprietário. Então, eu queria te fazer uma pergunta importante. Quanto você tem investido para captar? E quantas vezes esse tipo de situação acontece com você, se fazer uma captação e não ter o retorno dela? Isso é muito comum, com certeza você deve fazer isso muitas vezes, e até muitos corretores da sua equipe estão desmotivados, eles não querem mais captar, porque ele vai lá, capta, tem todo aquele trabalho e não ganha nada em troca. Então, eu quero trazer uma solução muito prática para você garantir rentabilidade também através de captações. Tá? Então, siga conosco aí para você não perder as informações. Uma outra situação é quando você é um negociador. Quando você tem um cliente, sentou na sua mesa, você atendeu, apresentou os seus imóveis da sua carteira, mas o cliente ele não se interessou por nenhum daqueles imóveis. O que é que você faz? Você vai em busca de uma parceria. Só que muitas vezes o teu cliente ele não tem paciência de aguardar você ir até outra empresa, outra parceira, outra imobiliária para captar um imóvel que atenda a ele. Ele quer algo de imediato. Então, os clientes não têm paciência. Uma segunda situação é que tem imobiliárias que não fazem parceria, ou até aquelas que fazem, mas têm dificuldade de conseguir as informações. Tem imobiliárias que são desorganizadas, ninguém sabe quem foi o captador, não tem um sistema. Então, tem algumas complicações e isso acaba travando, impedindo de fluir uma parceria e de fato, o negócio se concluir. E o terceiro ponto é que, ao apresentar o imóvel, o seu cliente ele vai direto na outra imobiliária, que muitas vezes a imobiliária colocou a placa lá no imóvel, e ao visitar ela vê a placa, ela anota o telefone, e depois ela vai atrás para fechar ou até mesmo fechar com o proprietário do imóvel. E você acaba fazendo todo o trabalho e não tem o resultado, o fruto do seu trabalho. Isso é muito ruim e o nosso objetivo é que isso deixe de acontecer ou aconteça o mínimo possível. E um quarto ponto é quando entra na negociação de rateio de comissão. É muito comum 50-50, mas em alguns casos, alguns tentam trabalhar dizendo, vamos preservar aqui o captador em 20% e vamos dividir os 80 restantes. Então, fica a imobiliária que vendeu, que negociou, que vendeu ou alugou o imóvel com 40 e a outra imobiliária também aqui com 40. Isso é algo que inviabiliza, às vezes, a negociação. Tá? Então, é uma situação bem delicada. Então, qual é a nossa proposta? É de ser o plano B. Plano B para que quando você não tiver um imóvel que atenda a tua expectativa na tua carteira de imóveis,
você de imediato vai ter acesso ao nosso sistema através do seu celular, do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, e você automaticamente vai abrir esse sistema para buscar um imóvel que te atenda na nossa rede. Então, é uma parceria com inovação, segurança, eficiência e elevado senso de ética, porque nós vamos ter as regras muito bem colocadas no início da parceria. Nós vamos ter bem definido o código de ética, como é que funciona, rateio de tudo. Então, você entrando no nosso sistema, você já vai saber qual é o resultado daquela parceria, né? Quem é que vai ficar responsável por fazer o contrato, tudo isso. Então, preste bastante atenção. Nosso sistema, ele é um sistema que vai ter múltiplos meios de acesso, como eu falei, pelo computador, notebook, tablet, smartphone, e todos os corretores que fizerem parte da rede das imobiliárias, né, nós não faremos parceria com corretores, com pessoas físicas, somente PJ. Mas o corretor que está ligado àquela imobiliária, ele vai ter acesso ao sistema através do celular dele, tá? Através do login dele, tá bom? Então, nós vamos ter muito mais opções, você vai ter muito mais imóveis, mais produtos na prateleira para poder ofertar. O segundo ponto é que nós vamos ter imóveis com captação diferenciada. Nós vamos ter uma foto com padrão de excelência, vídeos, vamos fazer tour virtual do imóvel e drones, imagem de drone FPV, que é aquele drone que entra dentro do imóvel, consegue fazer umas imagens bem diferenciadas. Tudo isso, se óbvio o imóvel fizer sentido fazer isso, porque tem imóveis que estão no estado que não faz muito sentido esse tipo de trabalho, somente foto mesmo e colocar no sistema. Mas o imóvel que tiver mobiliado, tiver num padrão legal, nós vamos também fazer todo esse padrão de captação, esse dossiê do imóvel, para que potencialize o máximo a venda desse imóvel, tá bom? Então, ainda nós vamos ter uma opção de captações por encomenda. Então, se, por exemplo, você tem um cliente que quer uma loja de 100 metros quadrados, por exemplo, em algum lugar, em algum bairro, e nós não temos isso no sistema, você vai cadastrar no sistema que você precisa de um imóvel naquele padrão. E aí, quando esse imóvel, algum imóvel dentro desse perfil entrar dentro do sistema, você vai ser avisado pelo seu WhatsApp ou pelo seu e-mail. Então, isso vai gerar muito mais possibilidades de negócio, porque aí você vai poder ligar para o seu cliente e dizer, olha, entrou aqui um imóvel, já com as imagens, com as informações, tudo que você precisa, tá? Então, isso aí também vai ser bem legal. E a questão da segurança. Nós vamos trabalhar com o conceito de exclusividade compartilhada. Nós sabemos que falar sobre exclusividade em feira é um bicho de sete cabeças. O cliente ele não quer, ele acha isso um grande problema, exclusividade. Porém, não é uma exclusividade para uma pessoa ou para um grupo pequeno. Nós estamos falando de uma exclusividade que será compartilhada por um grupo enorme de imobiliários e de corretores. Então, pense que chegar para o cliente e dizer, olha, se você acionar o seu imóvel com a gente, assinando um contrato de exclusividade conosco, você vai estar acionando 28, 30 imobiliárias, mais de 300 corretores. Então, vai estar todo mundo ali ofertando, trabalhando o teu imóvel dentro de um padrão. Então, com certeza, vai ficar muito mais fácil conseguir essa captação, essa exclusividade. E o padrão que nós vamos trabalhar é de 6 meses. Se depois de 6 meses não vender, o imóvel dele está disponível para ele fazer o que ele vem entender, tá? Então, nós vamos ter um cadastro único desse cliente, onde somente a rede entra em contato, então não vai ter vários corretores ligando, nós vamos ter um controle no nosso escritório das chaves, controle de visita, o controle de leads, tudo daquele imóvel, para poder passar para a gente, olha, esse imóvel está recebendo ofertas de X valor, então nós vamos tentar trabalhar o cliente para que ele chegue dentro da realidade do mercado. Então, ele vai precisar assinar um contrato de exclusividade com a rede, através da imobiliária captadora, certo? E aí as vantagens, um grupo de imobiliárias, mais de 300 corretores, e nós vamos investir para esse imóvel ser vendido. A rede vai fazer aporte para que esse imóvel venda o mais rápido possível. Por quê? Porque o imóvel vendendo, a rede está garantindo que ela está sendo fortalecida e garante o retorno, porque aquele imóvel ele só pode ser vendido durante esse período da captação dentro da rede. Se ele vender fora, ele paga parte da comissão, tá? Então, isso nos garante que podemos investir, porque com certeza a maioria das imobiliárias não conseguem investir porque não tem essa garantia do retorno,
tá? E aí, avançando aqui, então esse é o plano B. Como é que funciona o rateio da comissão? Numa transação de venda de um imóvel de mais ou menos 300 mil aqui, só como um exemplo, como é que vai funcionar? O captador, o corretor que captar o imóvel, ele vai garantir 15% da comissão, ou seja, 0,75 do VGV, do valor geral da unidade, né, de venda. E isso representaria 2.250. A imobiliária captadora, a mesma coisa, 15%. Então, ficaria essa empresa, a imobiliária e o corretor com 30% para ser rateado. O corretor que negociar, o que vender nesse caso, ou aquele que alugar, ele ganha 25% da comissão. 1,25 que representaria 3.750 nesse caso. A imobiliária que negociar também 25%, 1,25, 3.750. Qual é a grande vantagem desse formato? É que a imobiliária captadora e o captador estão blindando a captação. O que é isso? Quando ele coloca o imóvel na rede, se qualquer pessoa vender esse imóvel, ele está garantindo, está blindado que naquele período ele vai ter aquela remuneração a receber. Então, o que é muito comum é você captar, outra pessoa vender e você não ganhar nada. Nesse caso aqui, se alguém vender dentro da rede ou fora dela, dentro do período do contrato, você está garantindo a remuneração daquele valor. Então, isso é um diferencial incrível, porque vai fazer sentido fazer captação. Né? Vai fazer muito sentido você trabalhar, tirar 2, 3 turnos na semana para fazer captação, porque você vai saber que a partir do momento que aquele imóvel for comercializado, que ele for vendido, você vai ter uma remuneração ali garantida. Então, essa é a principal vantagem. E é importante deixar claro que será obrigatório a emissão de nota fiscal quando solicitado pelo cliente, referente, óbvio, ao valor da sua comissão, do seu rateio, tá? Então, isso aqui é muito importante. Isso significa mais dinheiro, mais recurso no seu bolso e mais rentabilidade, tá bom? E aqui nós vamos ter um diferencial também, uma parceria com a assessoria jurídica do escritório do Dr. Diego Bruno de Souza Pires, que é um cara com muita bagagem, com expertise muito grande no mercado de feira, e Bahia e Pernambuco também, em outros estados aqui do Nordeste, e vamos trabalhar muito forte a questão do direito imobiliário, que abrange uma série de questões legais, né? Contrato, compra e venda, todos os contratos serão feitos por meio desse escritório em parceria com a rede, né? Nós temos uma unidade funcionando conosco, então os contratos de locação, desapropriação, registro de imóvel, financiamento, construção de imóvel, tudo nós vamos ter isso aqui. E um grande diferencial também é que todo imóvel que entrar na rede, ele vai receber um parecer jurídico daquele imóvel. Em que situação ele está, né? Se ele está 100% regular, ele vai receber um selo da Coordena para que com esse selo ele possa ter a garantia que aquele imóvel pode ser financiado, está tudo regular com ele. Mas se o imóvel tem, por exemplo, um contrato de compra e venda, vai ter isso especificado. Como é que qual é o trâmite, qual é o tempo, qual é o custo para regularizar esse imóvel, para tirar a escritura dele, para poder transferir, para poder acontecer o negócio da melhor maneira possível, porque nós sabemos que é muito comum, mais de 80% dos imóveis em feira não são regulares, alguns porque precisam ser averbados, outros porque não tem a documentação, não desapropriou, precisa fazer os capião, enfim, tantas outras situações aí. Então é muito comum isso em feira e nós queremos trabalhar com profissionalismo, regularizando esses imóveis. Então nós vamos ter essa parceria aqui. Os benefícios resumidos aqui da rede, nós vamos blindar a captação, nós vamos ter mais velocidade nos negócios, nós vamos ter interação e fortalecimento e também nós vamos ter toda a assessoria jurídica. Isso é fantástico, tá bom? Então essa é a rede imobiliária Coordena. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para poder te ajudar. Você vai fazer parte de um grupo onde vai receber todas as orientações, treinamentos com as equipes e trabalhar no melhor padrão possível. E por último, há interesse de participar desse projeto? Se tiver interesse, nós vamos colocar aí embaixo os próximos passos que você precisa fazer para fazer parte, né, dessa rede, fortalecer a sua empresa ainda mais com interação, com senso de ética, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção até aqui e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um abraço.